Glória a Deus, Hosana nas alturas, bendito seja o nosso Criador dos céus e da terra. Muitas bênçãos para os irmãos amados em Cristo. Seja bem-vindo ao canal do Pastor Manguinhas. Convido os irmãos que ainda não está subscrito no canal para se inscrever, deixar o seu like nas mensagens ou o seu comentário. De preferência, deixar algum comentário para o feedback da nossa parte ser reconhecido de que estamos a fazer um trabalho e que muitas pessoas estão a ser abençoadas por estas mensagens. Amém? Queremos saber. E ao deixar o teu like, vais dar a entender ao YouTube que a mensagem está boa e eles vão espalhar para outras pessoas ao redor do mundo. Deus seja louvado. Hoje vamos fazer uma introdução do que vai ser o tema que vamos pegar ao longo desta semana. Por isso aqui vamos começar a falar apenas de forma muito superficial. E amanhã, pela graça de Deus, vamos abrir um tema que é muito interessante, que preocupa todos os cristãos, os verdadeiros cristãos, querem se posicionar, ou seja, querem conhecer, querem entender, e assim também ter as armas reais para poder nos defender diante de várias vicissitudes que o Evangelho de Cristo tem sofrido. Vamos falar sobre as maiores heresias introduzidas ao longo dos anos, ao longo do século na igreja evangélica, no meio cristão, e como as sociedades secretas estruturaram e maquinaram para poder fazer parte, através dos seus representantes, que são os satanistas, e eles foram infiltrando-se dentro da igreja. Um tema um pouco complexo, mas que eu peço a vossa maior atenção. Com a ajuda do Senhor, nós vamos conseguir abrir e explicar com evidências históricas e bíblicas como é que eles conseguem penetrar e eles acabam por desviar a igreja da mensagem de Cristo e este crucificado. Amém? O qual é o centro do Evangelho da Cruz. O Evangelho da Cruz é o centro da mensagem que Cristo trouxe depois de que ele morreu, ressuscitou, e a mensagem foi pregada pelos irmãos ainda em Jerusalém, isto é, os apóstolos. Então, convido o irmão para fazermos uma breve leitura que vai ser o pano do fundo do capítulo que nós vamos ministrar. Amém? Convido o irmão para que abra sua Bíblia no Novo Testamento, 2 de Pedro, no seu capítulo 2. Vamos fazer uma leitura e esse vai se tornar o nosso capítulo para nós começarmos a desenvolver os outros temas, que eu creio que Deus vai dando graça e mais temas vão surgindo para podermos assim ajudar alguns irmãos e também a igreja poder entender por que hoje a igreja está na condição em que está, o que é que causou e o que é que falta para nós voltarmos àquilo que é de facto o fundamento da mensagem do Cordeiro. Então, 2 de Pedro vai dizer assim: Pedro escreveu a segunda carta para os irmãos em Jerusalém, que é o lugar da base dos discípulos, onde ele estava situado. Obviamente, essa carta de Pedro foi para as outras demais cidades, como Antioquia, Filipos, Bereia e também Efésio, cidades onde Paulo passou, e Roma. Então, a segunda carta de Pedro, ela vai falar o seguinte: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão, quero que o irmão sublinhe essa palavra, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição ou perdição. Versículo 2 vai dizendo: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Amém? E por avareza farão de vós negócios, comércios, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não durma. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, falar dos anjos caídos, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias, ou às correntes da escuridão, ficando reservado para o juízo que há de vir. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, vamos falar sobre o tema das heresias que estão a destruir a igreja. Os ensinamentos que não estão alinhados com o ensinamento bíblico, que na qual
ela está a se tornar ou está tendo ênfase neste século que nós conhecemos como século 21. Mas estes ensinamentos que vamos abrir, que eu não vou falar ainda, que são ensinamentos diferentes, tal como o apóstolo Paulo falou aos Gálatas, que se vier outro a pregar um outro evangelho, seja ele um apóstolo ou mesmo um anjo, Paulo disse que se não pregar este evangelho de Jesus Cristo e crucificado, Paulo disse que seja considerado tal pessoa de anátema. Amém? Daí que Pedro vai dizer que não é de espantar, que já entre vós há muitos falsos profetas, assim como também muitos falsos doutores. Em outra versão, mestres, que estão trazendo mensagens heréticas de forma encoberta. Ou seja, eles dissimulam, eles entram de uma maneira em que você não vai dar conta que a mensagem é danificadora. Amanhã vamos abrir a expressão heresia, o que significa, e ele vai dizer que eles vão desviando a igreja de Cristo, do foco verdadeiro da mensagem do Cordeiro. No Atos capítulo 17, Paulo, ao pregar na igreja dos Tessalonicenses, no versículo 11, 17, versículo 11, ele faz uma referência da igreja de Bereia. Qual é a diferença que existia entre todas as igrejas daquela região? Era apenas uma. A igreja de Bereia, eles, enquanto Paulo expunha as escrituras, eles tinham que confirmar se de facto o que Paulo falava estava de acordo com a mensagem escrita. Amém? A palavra logo, a palavra rema, ela tinha que ter uma concordância. Mas o que nós observamos atualmente são vários homens de Deus, entre aspas, doutores, profetas, pastores, que estão a pregar aquilo que eles não conhecem, baseado nas revelações ou até nos sonhos que eles têm. Mas para o cristão viver uma forma normal ou uma vida normal precisa depender exclusiva e totalmente da palavra de Jesus, palavra escrita. Com isso não estamos querendo dizer que Deus não revela e não existe profeta. Existe. O tema que nós queremos abordar é acerca das heresias que foram introduzidas. E estas heresias não vieram da mente do homem, mas sim foi um pensamento que nasceu de Satanás. Com qual objetivo? Para poder desviar a mensagem. Ele não vai tirar o conteúdo, mas ao desviar a mensagem, ele vai mudar o resultado que é a transformação do cristão. Então, Satanás, com as suas artimanhas, com as suas astúcias, ele convenceu homens sem temor, que não têm piedade, que não temem a Deus, preparando o seu grupo, o seu exército, e eles entraram às igrejas ao longo dos anos, e eles tiveram posição e conseguiram ser respeitados pelo seu status, e eles inverteram o resultado da mensagem. Amém? Inverteram significa que a mensagem era para cima, e eles começaram a fazer com que a mensagem fosse olhada para baixo. E eu vou explicar o significado disso. Para cima e para baixo. Quer dizer que a cruz invertida. Amém? Eles tiveram que fazer apenas... Eles não mudaram o material. O material é a Bíblia. Continua a mesma. Mas eles aumentaram. Eles criaram algo que se chama o fermento. Eles fermentaram a massa. E a massa, ela teve um crescimento anormal. Não teve a medida certa. A forma não coube. Porque o fermento foi exagerado. É o que nós vamos falar sobre isso a partir da manhã. E espero contar com a sua presença e que o Senhor possa te abençoar. Conto com você. Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém.